Ei, Mazi, saudades que dá. Tudo bom, Mazi? Mazi recém terminou o curso dela, a gente se encontrava toda semana, né, Mazi? Agora a gente não se encontra mais. Saudades, né? Dá. Aí a gente fica indo atrás de você. Ah, bobo. Então vamos começar com uma prática, chuchus? Curtinha, assim? Só pra gente chegar. Pra chegar tudo, né? Corpo, fala, mente. Então a gente pode começar percebendo o lugar onde a gente está, os sons, temperatura do ambiente onde nós estamos. Sente os apoios do corpo. Sente o corpo relaxando, solto à vontade. E solta todo o esforço por trás das tensões do corpo. E sente que a quietude do corpo pode se ampliar, pode ser a quietude da fala, que pode ser a quietude da mente. A quietude pode atravessar toda a nossa experiência. O relaxamento do corpo também pode atravessar toda a nossa experiência, até o relaxamento da nossa mente, que é uma abertura, um soltar os conteúdos da mente. E traz um calor para essa sua prática. Nota um calor, uma qualidade de bondade, de benevolência, de compaixão, acessíveis nessa abertura. É sempre bom a gente trazer um tom de amorosidade para a nossa prática de shamatha simples, né? De aquietar a mente, aquietar o corpo. A gente não ter a sensação de que é uma experiência fria e vazia. Vazia no sentido de não ter nada. É sempre bom trazer, ou notar, na verdade, que a abertura da mente, a quietude do corpo, da mente, elas abrem a possibilidade de um surgimento dessas qualidades do coração, né? E agora a gente pode abrir os olhinhos e se encontrar aqui nesta salinha virtual. Ivone, tudo bom, querida? Então tá bom. A gente está agora, fofuras, no livro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar o Kindle. Olha só onde a gente está. A gente está na perfeição da meditação, né? E dentro da perfeição da meditação,
ele está falando sobre as práticas de insight, de Vipassana. Que normalmente esses temas são tratados dentro da perfeição da sabedoria. Mas, eu perdi onde a gente estava, né? Mas, faz sentido também que esteja dentro da perfeição da meditação, porque afinal é um tipo de meditação também, né? A gente se familiariza com as... Lembra sempre assim, né? Que a meditação é uma familiarização, né? É a gente poder prestar mais atenção, contemplar mais detalhadamente o que a gente desejar contemplar, né? Inclusive as marcas da existência, como a gente está fazendo agora aqui, né? Que é o primeiro giro da roda do Dharma, a gente diz. Mas é a base da compreensão de mundo budista, né? Eu acabei de fazer um retiro com Chokinima Rinpoche esses dias aí, que é daquela família de Rinpoches, né? Aquela família fraca, né? Ele é irmão do Mingyur, do Tsoknyi Rinpoche, do Choklin, que já morreu, e ele também é filho do Tuko Orgen, que foi um dos maiores, tá no grupo daquelas estrelas, assim, de grandes mestres, né, do nosso tempo, assim. É primo do Pakchok Rinpoche, então é uma família bem, mais ou menos, sabe, de Rinpoches, assim. Os Rinpoche borbulho aquela família, não consigo nem entender direito isso, né? Mas ele falou que as 3 marcas da existência, na verdade, as 4... como é que ele chamava aquilo? 4... Ai, não foi marcas da existência que ele fala. Essas são as 3 marcas da existência, né? Mas são 4... Deixa eu achar, deixa eu lembrar o nome que ele usou para essas 4. Os 4 selos. Ai, os 4 selos, né? Outro nome. Ele está dizendo que os 4 selos são assim, se alguém se diz, eu sou budista, deveria saber quais são os 4 selos, né? É tipo uma carteirinha, assim, para ser budista. Ter carteirinha de budista, a pessoa precisa saber quais são os 4 selos, né? Que são justamente o que caracterizam a visão de mundo da filosofia budista, né? Então, a impermanência, a insatisfatoriedade, que é o que a gente vai ver agora. A impermanência a gente viu no encontro passado, né? Agora, a insatisfatoriedade, quer dizer, nada que se apresenta no Sansara é verdadeiramente felicidade, né? E nem verdadeiramente sofrimento, daqui a pouco muda, né? Então, a natureza de insatisfatoriedade da experiência. E, por fim, a ausência de... Por fim, não, né? O terceiro selo, na verdade, como o Norman Fischer está apresentando aqui, o terceiro selo vai ser a ausência de uma essência, né? Algo que existe independentemente do resto da existência, intrinsecamente, por si só, de uma determinada maneira, né? E o quarto selo, segundo a filosofia budista, é de que o nirvana é a paz, né? Então, uma vez que a gente remove todos os obscurecimentos, tudo que perturba a mente, o que resta é a natureza da mente, realmente, que é o nirvana, né? Uma paz. Esses são os 4 selos, né? Os 4 selos. E quando a gente fala de 3 marcas da existência, então, são as 3 primeiras que a gente fala, né? Nem sei por que são 3 marcas, não são 4 marcas, né? Já podia ser 4 marcas, só para ajudar a gente a entender que é a mesma coisa, né? Que está sendo falado aqui, né? Mas só para a gente entender que é realmente um ponto importante, assim, né? Da visão da filosofia budista. Então, o primeiro insight é impermanência, né? A gente já conversou, assim, sobre o que é impermanência, né? É a visão mais clara da impermanência, mais sofisticada da impermanência, de que todos os fenômenos eles são continuamente... estão continuamente em transformação. Não existe nada que passe de um estado congelado e imutável A para o outro estado imutável B, né? Não existe isso, é um contínuo de transformação, assim. Porém, a gente não vê, né, isso acontecendo. A gente tem uns
nossa mente congela um pouco as experiências, até como uma forma de lidar com elas, né? Mas, na verdade, é como se as coisas estivessem surgindo e desaparecendo ao mesmo tempo, né? Porque tá o tempo inteiro sendo trocado, assim. A Marcinha até compartilhou no chat, a gente assistiu aquele videozinho do Dalai Lama explicando sobre o tempo, né? É muito louco, quando realmente, né, a forma como as meditações analíticas, né, da tradição do Dalai Lama, principalmente, né, dos Gelupas, a forma como eles fazem isso, fica mesmo impossível de rebater, né? Sim, realmente, né? Cadê o presente, né? O presente sempre tá mudando de lugar, a gente nunca consegue apontar, né? Essa é a característica da impermanência. Aí depois, o segundo ponto é o sofrimento ou insatisfação, né? As coisas serem fundamentalmente vazias, né? Essa experiência que sempre temos, mesmo quando nós pensamos que não temos, quando confundimos o falso mundo das nossas noções com o mundo que realmente existe, né? A gente tem essa experiência, assim, quando a gente confronta o que a gente sente com o que é, né? A gente tem sempre uma sensação de insatisfatoriedade, assim, né? Então, tentar manter as coisas sólidas e seguras num mundo em eterna mutação é frustrante, não tem perigo nenhum de dar certo, como um amigo meu diz, né? Não há nada em que nós possamos nos apegar. Os nossos corpos, as nossas almas já sabem. Mesmo assim, insistimos em acreditar na solidez das coisas. Então, nós precisamos do insight sobre isso também. Mas será que todo esse sóbrio insight não é um pouco angustiante? A gente sente, né, uma certa angústia, porque a gente queria ter alguma coisa bem firme para se apegar, né? A gente queria ter uma certeza de que isso aqui eu posso confiar, não vai mudar, né? A gente não queria, gente, todo mundo quer isso, né? Uma pessoa que não mude nunca, que esteja sempre disponível para a gente, né? Aí a gente tem a sensação de que se isso acontecesse, aí sim eu seria feliz. A gente tem isso, né? Então, quando a gente vê que a coisa não é assim, toda vez que o Sansara mostra a cara pra gente, a gente dá uma certa angústia, né? A gente pode sentir assim. Então, impermanência, ausência do eu e insatisfação não parece ser a base para uma vida feliz, né? Seria melhor se não fosse assim, a gente acha, né? Só que isso nem vem ao caso, porque as coisas são assim, né? Esse é o ponto, né? Essa visão da impermanência, de dukkha, né, da insatisfatoriedade e da ausência de um eu, são constatações de como as coisas são, né? Quanto mais a gente enxergar as coisas dessa maneira, menos sofrimento a gente vai ter. Esse é o ponto. Pensa assim, a filosofia budista, todos os ensinamentos budistas, todo o conhecimento que os budistas têm, né, compreendem, o estudo budista, tudo que os budistas fazem na vida, servem para reduzir sofrimento. Não tem outro motivo. É sempre isso. Isso eu acho uma coisa muito linda, sabe? Que o Lama Wallace sempre fala, né? Que o propósito da filosofia budista, por mais que ela seja complexa e por mais que seja detalhada e rebuscada, tem sempre o objetivo de reduzir o sofrimento. Não tem um objetivo em si mesma, assim, sabe? Os budistas não estudam para ficar bons no que eles estudam para se livrar do sofrimento primeiro e para ajudar os outros a se livrar do sofrimento. Não tem outra razão, né? Tem uma ética muito profunda nos ensinamentos budistas nesse sentido, né? Do propósito ser sempre libertar do sofrimento. Isso é muito importante a gente entender, porque isso pode até nos animar, né, de estudar. Putz, é verdade, né? Por que a gente está estudando impermanência? Para ficar infeliz? Né? O Lama fala assim, por que o Buda fala tanto de sofrimento, enfim, né? Por que ele fala, olha, tem o sofrimento da mudança, o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança, o sofrimento que tudo permeia, mas que coisa mais infeliz isso, né? Por que a gente tem que ficar olhando para o sofrimento, né? Porque é a única forma de a gente se livrar dele, né? Olhar, compreender o que é sofrimento e soltar, né, as experiências que vão trazer sofrimento. Agora, o Lama Wallace também diz assim que o Buda ensina e fala tanto sobre sofrimento porque tem uma saída para ele, né? E ele propõe a saída.
Porque se o Buda ficasse só apontando, olha, isso aqui é sofrimento, isso aqui é sofrimento, isso aqui é sofrimento, e não falasse, olha, tem uma saída para isso, seria pura crueldade, né? É tipo falar assim, olha, o Lama Lama usa esse exemplo, assim. Imagina uma pessoa sofreu um acidente e tá paraplégica, vamos dizer, ou tá com uma dificuldade de locomoção X, né? Aí vamos supor que ela não tenha nenhuma maneira, nenhuma possibilidade de se recuperar disso. Não tem, vai ser para sempre aquilo. É uma lesão permanente, assim, né? Daquele corpo, enquanto aquele corpo durar, né? Aí, vamos supor que a gente chegue para a pessoa e fale assim, olha, se você pudesse andar, sua vida seria tão melhor. Você ia poder passear, você ia poder fazer trilha, você ia poder ir para onde você quisesse, né? Só que a pessoa não tem mais como andar, né? Isso seria uma pura crueldade, né? Agora, imagina se a pessoa tem como se recuperar. Ela precisa fazer um esforço, precisa fazer fisioterapia, mas ela pode voltar a andar, né? Aí sim vale a pena a gente falar, olha, pensa bem. Se você fizer tudo que você tem para fazer, se você se esforçar, se você seguir todo o tratamento médico e fizer a fisioterapia, você vai andar, daí você vai poder fazer tudo que você quiser, trilha, você vai poder ir para onde você quiser. É outra coisa, né? É o que o Buda faz. Olha, tem esse sofrimento, mas se você seguir o caminho, né, tem uma possibilidade de liberação do sofrimento. É por isso que o Buda fala tanto de sofrimento, né? Se não existisse esse caminho, se ele não tivesse apontado o caminho, era uma grande sacanagem por parte do Buda, né? Então é isso. A gente olha para esses insights aqui para a gente poder se livrar do engano e do sofrimento que vem com esse engano, né? Vocês concordam? Vocês concordam? Enquanto a gente achar que existe alguma coisa que é permanente, que a gente pode se apegar e que isso vai ser a nossa salvação, a gente está perdido, né? Porque seguramente a gente vai se estrepar. Seguramente, não tem nenhuma dúvida disso, né? Então a gente precisaria contemplar. Por outro lado, é isso, né? A gente precisa contemplar isso. Porque não é porque o Buda disse que a gente vai, que o nosso coração vai entender, né? O Geshe Pen diz que a gente tem que convencer o nosso coração das coisas, né? Tem que falar para o nosso coração, olha, as coisas são impermanentes, meu amor. Para a gente mesmo, meu amor. Jane, meu amor, as coisas são impermanentes. Qualquer coisa que você tentar agarrar vai desaparecer e você vai sofrer. Então a gente tem que convencer o nosso coração. E a gente fala assim, ó, lembra quando você tinha aquele corpo de atleta que podia fazer qualquer coisa? Então, aquilo mudou, não é? É verdade? É verdade, é verdade. Aí a gente vai se convencendo, né? De como as coisas são, né? Para a gente não se enganar mais. Então, mas será que todo esse sobre insight não é um pouco angustiante? Impermanência, ausência do eu, insatisfação, não parecem ser a base para uma vida feliz? No caminho do Bodhisattva, o insight das 3 características da existência é mais alegre, cada um aparece como seu oposto. Tá vendo? Isso é uma forma de convencer o coração, na verdade. Enquanto na forma comum de ver as coisas, opostos são opostos, simplesmente, né? Na imaginação do Bodhisattva, opostos são identidades. Vamos ver o que é. Queria ter o inglês aqui. Opostos são identidades, mas vamos ver. É preciso um Bodhisattva para compreender que se as coisas surgem e desaparecem ao mesmo tempo, elas não existem verdadeiramente. E se elas não existem de verdade, elas não podem deixar de existir. Né? Então a morte não existe, né? Porque afinal de contas não tem nada ali para morrer. Isso é uma inteligência. Logo, a impermanência é permanência, né? É uma constância, assim. E os bodhisattvas sabem que se não somos os eus permanentes que pensamos ser, devemos ser algum outro tipo de eu que gloriosamente vem e vai no fluxo maravilhoso da impermanência, que são os eus verdadeiros. Os bodhisattvas sabem que quando nos livramos das nossas falsas vidas, conseguimos vidas verdadeiras. Não é que existe alguma coisa, enfim, que a gente vai poder se agarrar, né? Mas é uma base que vai poder se transformar em qualquer coisa, né? Mas essa base também não é intrinsecamente existente, né? Isso é importante. Nem a vacuidade é inerentemente existente, ela é vazia também, né? Não mais apegados exclusivamente aos nossos patéticos, vulneráveis não-eus, nos tornamos ninguém e todos.
E uma vez que os bodhisattvas veem, aceitam e integram completamente a natureza insatisfatória das nossas vidas parciais nesse mundo de parcialidade, eles veem que a dor e os problemas da consciência alienada são exatamente a dor e os problemas que precisamos para viver essa vida de sofrimento e cura junto com todos, nesse mundo difícil e maravilhoso. E desse modo a insatisfação se torna alegria. Pá, essa é uma virada, super virada, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui um poema do Tenzin Wangyal. Quem sou eu? Deixa eu ver se eu encontro uma versão bonitinha. Só um minutinho. Eu? Quem sou eu? Eu queria legendado, porque é tão bonito com a voz dele. Deixa eu ver rapidinho aqui. Shigeki, Moshe-san, Masuyami, Gente, só um minutinho. Deixa eu só procurar direitinho aqui uma versão mais legal. Que tão bonito esse poema dele. E tem uma forma que ele recita que é linda de morrer. Só um pouquinho. Acho que é essa aqui a versão. Mas acho que ela tá... Você me conhece? Acho que a gente vai ter que ver essa versão com dublado, mas presta atenção no rosto do Rinpoche, que coisa mais bonita. Que é justamente sobre esse tema, assim, quem que a gente é. Não é ninguém, é todos, né? Peraí, deixa eu compartilhar o som. Eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu posso ser qualquer um. Eu sou como um zampo que não pode ser visto ao ser olhar. Eu sou a melodia que não pode ser ouvida ao ser escutar. Eu sou a verdade que não pode ser segurada ao se aprender. Eu sou a energia que não pode ser contida ao se bloquear. Você me conhece? Eu sou ninguém. Eu sou o espaço entre os pensamentos. Eu sou a alegria entre os momentos de dor. Eu sou a confiança entre os momentos de medo. Eu sou a paz entre as guerras. Você me conhece? Eu posso ser qualquer um. Eu sou a luz que vê a escuridão.
Eu sou o ouvido de compaixão que ouve o sofrimento. Eu sou o calor do coração que gera a alegria. Eu sou o poder da mente que beneficia os outros. Você me conhece? Eu não sou ninguém. Eu sou a expansão ilimitada do céu. Eu sou a luz radiante que está em todos os lugares. Eu sou o vento que concede a força vital. Eu sou o fogo que dá vida ao corpo. Você me conhece? Eu posso ser qualquer um. Eu sou o refúgio que reside dentro de você. Eu sou o valor que se manifesta espontaneamente. Eu sou a energia que surge naturalmente e incessantemente. Eu sou a atividade que beneficia os outros compassivamente. Você me conhece? Eu não sou ninguém. Eu sou a mãe que ama. Eu sou o amigo em quem se pode confiar. Eu sou o poder que protege dos inimigos. Você me conhece? Eu posso ser qualquer um. Eu sou o lar para os desabrigados. Eu sou o amigo para os que estão sós. Eu sou o poder para os que estão fracos. Eu sou a riqueza para os que estão pobres. Eu sou o espelho que te mostra seu rosto. Você me conhece? Eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu posso ser qualquer um. Sempre que eu vejo esse sorriso final do Rinpoche, eu não consigo, eu choro toda. Eu já vi 450 vezes esse vídeo, mas eu sempre choro, assim, com esse sorrisão que ele dá no fim, assim, né? Então, tem uma... Esse é um bodhisattva falando, né? É lindo de morrer, é bem Shantideva, assim, bem São Francisco de Assis, né? É tão bonito isso. Mas essa possibilidade só existe para quem não se está agarrado em coisa nenhuma, né? Então, olhar o inverso e a possibilidade que se abre a partir da impermanência, da ausência de eu, isso é o que sustenta os bodhisattvas, imagino, né? É o que sustenta a energia dos bodhisattvas. Agora, a gente que está agarrado no eu, que está agarrado nas situações, que quer fazer as coisas durar, né? Aí a gente sofre quando isso não acontece, né? A gente fica deprimida, a gente fala, não quero mais brincar disso, eu quero voltar a achar que tudo é bom e bonito e existe de verdade e tudo mais, né?
Mas esse é o caminho que os bodhisattvas estão apontando, né? Eu vou, Gente, eu vou achar, só um pouquinho, cara, eu vou tentar achar uma versão desse poema que não tá, como fala? Dublado, porque é mais bonito na voz do Rinpoche, mesmo que tenha legenda, assim, em português, né? Fala, Carlinha, desculpa. Não, que me fez lembrar, não sei se você conhece esse livro da Cecília Meirelles, que são cânticos, Não. ela faz, são 27 versos que ela escreveu e que, na época, ela parece que ela traduzia poemas do Rumi, né? E ela tinha um conhecimento sobre o budismo, então ela é super bonito esse livro. São 27 versos curtos, mas me fez muito lembrar isso. Que Bacana. bonito, eu vou procurar. Eu adoro ela. É uma sabedoria profunda, né? Que possivelmente floresce em vários jardins aí, né? Floresceu no jardim dela também, né? Mas é uma forma que pode dar energia pra gente, né? Quando a gente achar que, ai, que tristeza que é essa realidade, né? A gente pode recorrer a essas visões mais sábias, na verdade, né? De como as coisas são. Posso falar só uma coisinha sobre Pode, os claro. cânticos da Cecília Uhum. Meirelles? Eu ouvi aquela professora Lucilena, esses cânticos foram publicados depois que ela morreu. Ela nunca mostrou para ninguém. E realmente eles são extremamente profundos, porque ela colocando essa relação, né, do eu, não é nada. São lindos, lindos, vale a pena dar uma olhada. Acho que a gente pode... Mas sim, achou no... Então, eu não sei, eu achei que esse aqui estava... É, aqui ele tá falando em tibetano. É bonito também. Mas é uma outra versão ainda, né? Tem uma versão que ele tá falando em inglês com legenda em português. Mas tibetano é lindo também, né? Esse poema é lindo. E acho que a gente pode contemplar esse conteúdo assim de muitas maneiras, né? A oração de São Francisco, os versos de dedicação de Shantideva, a Cecília Meirelles, né? Quem sabe a gente... Vocês não querem ler os versos da Cecília Meirelles para a gente contemplar? O que vocês acham? Alguém se anima de fazer isso? Carlinha, você se anima? Animo, claro. Ó, ela Escolher uma postou parte aqui que eu também gosto. pra gente. Deixa eu copiar aqui só rapidinho. Deixa eu só copiar aqui para postar no grupo. Vai cá. Vamos lá, Então, Cecília assim, Meirelles. esse é o 22. Não busques para lá. O que és tu. Está em ti, em tudo. A gota esteve na nuvem, na seiva, no sangue, na terra. E no rio que se abriu no mar, e no mar que se coalhou em mundo. Tu tiveste um destino assim. Faze-te a imagem do mar. Dá-te a sede das praias, dá-te a boca azul do céu, mas foge de novo à terra. Mas não toques nas estrelas. Volte de novo a ti. Retoma-te. Que lindo, né? Uma lindeza. Então é isso, né, amores? Daí, imagina, brota uma energia infinita, realmente, né? Quando a gente se sente tão gigante assim, né? Brota uma energia infinita. Daí que acho que os bodhisattvas bebem dessa água aí, né? Bom, seguimos aqui? Deixa eu ver quem mais postou alguma coisa. Conseguiu o quê? Tá aqui, Ludmilla, é isso? Porque não entendi o que você... Cadê a Ludmilla?
É, então ela conseguiu entrar. Ah, que bom, querida, bem-vinda, então. Então, vamos lá. Então, os bodhisattvas sabem que quando nos livramos das nossas falsas vidas, conseguimos vidas verdadeiras, né? Não mais apegados exclusivamente aos nossos patéticos, vulneráveis não-eus, nos tornamos ninguém e todos. E uma vez que os bodhisattvas veem, aceitam, integram completamente a natureza insatisfatória das nossas vidas parciais nesse mundo de parcialidade, eles veem que a dor e os problemas da consciência alienada são exatamente a dor e os problemas que precisamos para viver essa vida de sofrimento e cura junto com todos, nesse mundo difícil e maravilhoso. E desse modo a insatisfação se torna alegria, né? O Lama Wallace, ele fala assim, ainda bem que o samsara dói, porque se o samsara não doesse, a gente ia se acostumar completamente, se acomodar, sim, confortavelmente, né? Até um determinado momento em que as coisas por fim acabam, né? Mas como dói, a gente se mexe. E a gente vai em busca do que é verdadeiro, né? Então é isso. Então o Shantideva sobre a meditação. Curiosamente, o capítulo de Shantideva sobre meditação não menciona nada do que eu disse até agora. O longo capítulo é constituído por 2 extensos e trabalhosos argumentos. Inicialmente, ele tenta nos persuadir de que o mundo e tudo que nele nos distrai e nos ocupa não vale a pena. A única coisa que vale a pena de verdade é meditar. E meditação requer solidão e ausentar-se do mundo. Ao fazer esse raciocínio, ele destrói sem misericórdia tudo o que nos é precioso, da comida aos amigos, do sexo à vida social. Como Salomão em Eclesiastes, tá certo, né? Eclesiastes, Shantideva afirma que tudo isso é vaidade. E tendo supostamente nos convencido a abandonar nossas vidas comuns e ir para o meio do mato, nos dedicar à meditação solitária, Shantideva abre seu segundo raciocínio, que é uma prática meditativa por si mesma, a mais importante de todas as práticas meditativas. Eu mencionei essa prática brevemente no capítulo sobre a perfeição da generosidade e sugeri uma forma resumida como uma das meditações no final daquele capítulo, a prática de trocar a si mesmo pelo outro. O argumento ultrajante de Shantideva propõe demolir a ideia perfeitamente natural de que faz sentido nos favorecer em detrimento dos outros. Ele começa dizendo que essa noção aparentemente razoável, afinal de contas, né, a minha vida, é, na verdade, ridícula. Como todos eu sofro. Então, do meu ponto de vista, há 2 pilhas de sofrimento, a minha própria e a do agregado de todos os outros. Uma pilha claramente bem pequena e a outra pilha gigante, sofrimento de todos os seres. Entretanto, eu pareço prestar tanta atenção, ou provavelmente muito mais atenção à minha própria pequena pilha de sofrimento, do que a pilha gigantesca de sofrimento dos bilhões de outros seres humanos. Isso para não mencionar as criaturas não humanas, né? Sobre a Terra. Por que eu faria isso, especialmente quando eu percebo que focar no meu próprio sofrimento me faz infeliz? Enquanto que, ao focar no sofrimento dos outros, eu sinto empatia, compaixão e amor. Igualmente como eu, outras pessoas sentem alegria de tempos em tempos. Não faz sentido algum eu me limitar à minha própria alegria, que é tão pequena, quando eu poderia tão facilmente me identificar com os outros, que coletivamente experimentam muito mais alegria em apenas um dia do que eu poderia experimentar numa vida inteira. Por que eu insisto em limitar a minha alegria dessa forma? É ilógico, estúpido e altamente desvantajoso eu me identificar apenas comigo mesmo. Vocês lembram do Norman Fischer falando sobre isso? Eu sou você, eu sou você, eu sou você. Que bom que eu não sou só eu. Ele falava, né? Ele falou sobre isso no encontro, né, que a gente teve com ele. Que coisa mais estúpida se identificar apenas com a gente mesmo. É muito limitado, né? Exatamente como eu, todos querem ser felizes e não querem sofrer. Por que eu não me identificar? Por que não me identificar com esse impulso humano compartilhado, em vez de me colocar totalmente à parte, como se eu fosse de alguma forma diferente ou mais importante do que os outros? Isolar-me dessa maneira definitivamente me traz sofrimento.
enquanto me identificar com os outros me traz felicidade. Exatamente como o corpo é uma unidade viva, e não uma coleção desconecta de dedos, mãos, olhos e órgãos internos, da mesma forma, toda a existência é um corpo. Eu devia me identificar com o corpo todo, toda a existência, e não me separar dele, como um braço decepado que jaz inutilmente à beira da estrada. Eu devia trocar definitivamente a minha preocupação comigo mesmo pela preocupação com os outros. Esses dois argumentos são mais ou menos tudo o que Shantideva tem a nos dizer sobre meditação nos 186 versos do seu capítulo. Aprendemos, mas por quê, pessoal? O capítulo de meditação de Shantideva é o penúltimo, né? Então não é exatamente a meditação que a gente tenta fazer em Shamatha, basiquinha, no começo da nossa vida, dentro da prática do Dharma, né? Antes vem todas as paramitas que vem antes dessa daqui, todos os capítulos do Shantideva que vem antes dessa. E antes disso, vem amor, compaixão, alegria empática e equanimidade, né? Então, essa visão de meditação está lá no final do caminho do Bodhisattva, né? Então, por isso que é tão profundo, assim, a meditação aqui é Tonglen, é trocar de lugar com o outro, é uma coisa muito desconstruidora de tudo, né? De tudo que é tipo de construção, né? Aprendemos muitas coisas com a visão, talvez estranha, de Shantideva sobre meditação. Inicialmente, aprendemos que a meditação é uma prática essencialmente solitária, distante do mundo e do apego ao mundo, e por isso demanda grande determinação e forte motivação. Mundo aqui significa o mundo da separação e da parcialidade. Olha só, é para a gente se afastar da separação e da parcialidade. Esse é o retiro, né? O afastamento. A meditação é o oposto disso, o retorno para a completude, uma fuga da dor do mundo parcial. Obviamente, quando sentamos em meditação, não sentimos isso necessariamente. Como o mundo parcial existe nas nossas mentes e nos nossos corações, está sempre lá quando nós meditamos. Além disso, normalmente meditamos em grupo, e não sozinhos numa floresta dos Himalaias, numa montanha dos Himalaias, né, mais propriamente. Entretanto, acredito que o argumento de Shantideva continua válido. Ele está nos dizendo que a essência da meditação é a validação o ato essencial de sermos alguém em busca da própria verdade. A segunda lição que encontro no capítulo de Shantideva é paradoxalmente o oposto disso. O que ganhamos com esse distanciamento do mundo na nossa solidão é a identificação plena e a aceitação desse mesmo mundo que deixamos para trás. O propósito da nossa meditação não é a fuga ou a autocura, mas o abandono de si na identificação com os outros. Em outras palavras, a meditação é um retorno ao nosso verdadeiro eu, que sabe que não somos diferentes de tudo que não somos. Nós somos os outros. Esse insight cura o mundo. Terceiro, já que o capítulo de Shantideva não menciona posturas de yoga, respiração ou focar a mente no único ponto, podemos concluir que ou Shantideva nunca meditou e não sabia como fazer isso, ou mais provavelmente que ele considerava a técnica da meditação da quietude menos importante do que o insight, que é o objetivo e a substância dela. Da mesma forma, talvez possamos imaginar que Shantideva, como milhões de outros meditadores na Índia, Tibete, China, Japão, Coreia e Ocidente, não praticava meditação sentado, ereto e respirando, mas pela leitura atenta, cuidadosa, comprometida e repetitiva dos textos sagrados, até que os pensamentos e palavras desses textos estivessem gravados na memória. Isso remete ao começo da nossa conversa, o significado da palavra meditação. Como eu havia falado, toda leitura, recitação, discussão, interpretação de textos, oração e cântico podem ser compreendidos como formas de meditação. A prática de escutar falas do Dharma é uma forma de meditação. Ao ouvir ensinamentos, não estamos tentando adquirir informações úteis, mas apenas escutando, permitindo que as palavras possam ir profundamente até o coração, até os poros do corpo. Nos dias atuais, os livros espirituais são vendidos com frequência nas prateleiras de autoajuda.
Possivelmente porque se espera que eles tragam informações úteis para o crescimento pessoal. Precisamos de informação, mas ler ou ouvir ensinamentos como prática meditativa não é informação. É parte de um longo processo de reorganizar o corpo e a mente, mudando pontos de vista, suavizando o coração. Então, é uma outra coisa, né, que ele está falando aqui. Ele não está falando só de acalmar a mente, blá, 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 blá. Ele está falando da meditação no sentido de a gente se familiarizar com os insights que são produzidos pelo estudo, pela prática, né, pela leitura dos textos, pela memorização dos textos. É um outro sentido da palavra meditação, né? Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Atenção plena. Nós já nos referimos à prática da atenção plena no capítulo 4. Com a atenção plena, expandimos ainda mais o sentido do que é meditação. A atenção plena é estar consciente com alguma clareza e calma o tempo todo, não apenas quando fazemos práticas formais de meditação, ou estamos lendo, ouvindo ou recitando ensinamentos. Da mesma forma que práticas de concentração não são a concentração em si, mas concentração com o objetivo de desenvolvimento espiritual, e exatamente como a prática do insight não é o insight em si, mas o insight com profundo sentido de cura, a atenção plena não é apenas estar consciente. Você pode estar consciente sem estar plenamente atento, né? A gente está o tempo inteiro consciente, né? Mas a gente não está presente o tempo todo, né? Para os bodhisattvas, a atenção plena é o esforço de estarmos conscientes da nossa vida mais profunda, da nossa conexão com os outros e com tudo que é. A atenção plena não é autoconsciência, consciência de si. É o contrário de autoconsciência. É a abertura da nossa imaginação a cada momento. As palavras traduzidas com atenção plena, sati, em Pali, mirti, em sânscrito, significam lembrar-se ou recordar. A atenção plena que ele está traduzindo é a palavra mindfulness, né? Que é tão popular, né? Então, tradicionalmente, essa palavra, mindfulness, ou atenção plena, como a gente traduz aqui em português, significa lembrar-se, manter na mente, ou recordar, né? Ter atenção plena significa lembrar-se do objeto de atenção, quando esquecemos. Trazer a mente de volta uma vez, outra vez, exatamente como fazemos quando desenvolvemos práticas de concentração. As técnicas são idênticas, né? A diferença é que na prática de concentração, você permanece com um só objeto por um tempo mais longo. Prática de atenção plena à respiração, né? O que a gente está fazendo? A gente está lembrando de voltar de novo, de novo, de novo, atenção para a respiração. Cada vez que a atenção se distrai, a gente relaxa e lembra de trazer de volta para respiração, para as sensações da respiração, né? Mudança do ponto de vista. Agora, Ed, não entendi exatamente. Fala aí para mim. Você pode falar, Ed? Sim, é que o Lama Santen está falando assim, o importante não é só a questão de sentar e meditar, né? Ele fala muito da importância de a gente trabalhar essa mudança, né? Do ponto de vista das coisas, né? Mudar a mente, né? Não é só ler e tal. Ele está focando muito nessa questão de mudar a visão, né? Mudar o ponto de vista, mudar a visão. E aí, na hora que como é que fala? O Norman Fischer fala, né? Falou isso, eu lembrei do Lama Santen. Até na própria palestra de sexta-feira em Campinas, ele tocou nesse ponto de novo, né? Então ele está focando bastante nisso. Eu acho isso bem interessante, né? Porque senão a gente não muda nunca, né? A gente fica assistindo um monte de palestra, lendo um monte de livro, e aquilo nunca que vira, né? Fazendo um estudo e mais um estudo e mais outro estudo. Só que a gente continua com as mesmas dificuldades sempre, né? Porque parece que a gente compartimentaliza as coisas, né? Isso aqui é conhecimento, agora minha vida é outra coisa, né? A forma como eu ajo, como eu penso, né? É uma outra coisa, né? Só que não, né? Então, a prática de meditação, na prática budista, ela tem esse sentido, né? De a gente tem uma prática central que é a transformação, prática de transformação realmente, né? Que é estudar, contemplar e repousar. Ou ler, ouvir palestra, não sei o que lá, contemplar, que é refletir sobre aquilo,
né? Aquilo faz sentido, não faz sentido? O que tem a ver com a minha vida? Onde é que aquilo se aplica na minha experiência, né? E depois a última parte, que é repousar, tem dois significados possíveis, assim. O primeiro, assim, repousar mesmo, né? Então, vamos supor que a gente está fazendo uma prática de insight, de gerar insight. Então, a gente pega um trecho de um livro, né, por exemplo, sobre impermanência, por exemplo, né? Aí a gente lê aquele trecho, a gente primeiro se certifica de que entendeu todas as palavras que estão ali, né? Daí a gente reflete sobre aquilo, que é um pouco o que a gente faz quando a gente está fazendo estudo em grupo, né? A gente fala, lembra a poesia da Cecília Meirelles, a gente fala assim, realmente, para mim, como a Carla compartilhou semana passada, retrasada, da vida dela, como aquilo foi para ela. Então, a gente vai tentando trazer aquilo para a nossa experiência. Isso faz parte da etapa de contemplação, né? Como se a gente, como diz o Gespendi, a gente tentasse convencer o nosso coração. Olha, não é verdade, porque olha, lembra quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo? Então a gente tenta convencer o nosso coração nessa contemplação, né? Aí vamos supor que desse processo a gente surge uma certeza, assim, ou uma sacada, né? Sabe aquela hora que a ficha cai, né? Não precisa ser uma coisa muito grandiosa, transformar o resto da sua vida, mas alguma coisa que você fala realmente, isso faz sentido mesmo, né? Nesse momento em que o insight verdadeiramente surge, a gente deveria parar de falar mais palavras sobre aquilo. Para não encapsular aquela compreensão em palavras que sempre são limitadas, comparadas com a compreensão direta, verdadeira, né? Então, nesse momento que a gente surge essa uai, sim, é assim mesmo, a gente deveria deixar aquilo assentar, parar de blá, 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 deixar aquela compreensão assentar mesmo na nossa mente, no nosso coração. Isso seria o repousar mesmo, né? É a união de shamatha com vipassana. Então, surgiu o insight de vipassana, aí a gente pratica shamatha naquele insight, deixa aquilo sem atrapalhar, para falar a verdade, né? Porque tem um momento em que ficar pensando mais vai atrapalhar, em vez de ajudar. Então, a gente deixa aquela compreensão do jeito que ela está, inteira, do jeito que ela está, assentar. Isso pode ser que vá começando a se aprofundar no nosso coração, e daqui a pouco aquilo realmente está aprofundado, já está fazendo parte da forma como a gente vê as coisas. Essa é a ideia, né? É daí que vem a transformação verdadeiramente, né? Então, essa é uma possibilidade dessa última fase. A outra possibilidade dessa fase de meditação é a gente se familiarizar com aquilo. Então, a gente não esquece mais daquela percepção. Então, por exemplo, a impermanência, né? Então, eu estudei impermanência, começou a gerar uma confiança em mim de que aquilo é verdade, né? Aí a gente leva aquilo para a vida, a gente começa a observar na vida. O Eric sugeria que a gente olhasse para todas as coisas e falasse assim, isso aqui não dura, 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 isso aqui não dura. Tudo que a gente olhasse, assim, isso aqui não dura, isso aqui não dura, né? Tá tudo impermanente. Seria a prática de meditação, a terceira etapa, né? Também é uma possibilidade de a gente usar desse jeito a prática. Fala, Marcinha. Márcia, quer falar alguma coisa? Porque você abriu o microfone. Sem querer. Ah, tá bom. Desculpa. Imagina. Então, é assim que o ensinamento transforma a gente, né? É passando por todas essas etapas. Mas o que a gente faz normalmente? Eu vou te mutar, tá, Má? Quando você quiser, você abre. O que a gente faz? Você quer falar agora? Não? Tá bom, então. O que a gente faz normalmente, né? A gente lê alguma coisa, às vezes nem por isso a gente passa, a gente lê, a gente acha que entendeu, e vai lendo. Pá, 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 pá. Beleza, próximo livro. Pá, 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 né? Às vezes a gente nem percebe se entendeu ou se não entendeu. Aquela palavra não foi estranha, então a gente passa, né? Vai passando, né? E isso é assim, é ler. Como diz o Eric, isso chama ler, né? Não é estudar o Dharma, né?
Isso chama ler. Ler, a gente pode ler qualquer coisa, né? Pode ser que ler livros do Dharma seja um pouco mais legal, assim, um pouco mais significativos, mas não faz muita diferença. O que faz diferença mesmo é pegar aquilo e ver o que aquilo tem a ver com a gente, né? E tentar não esquecer, não esquecer, não esquecer. Que é um pouco a palavra mindfulness, né? Manter aquilo na mente, assim. O contrário de manter na mente é esquecer. Então, a gente estuda uma coisa, tipo agora, né? A gente 5 para as 10. Daqui a 5 minutos a gente vai acabar o estudo e vai para a vida. Aí a gente vai para a vida do jeito que sempre foi. Nem lembra do que a gente falou aqui, né? E assim, as coisas nunca mudam. A gente precisa pegar alguma coisa, eleger, nem que seja assim, né? A gente eleger alguma coisa e botar e tatuar na testa aquilo, né? Botar na nossa cara, tipo, eu tenho um monte de post-it aqui na minha frente, vocês não veem, né? Não dá nem para tirar a câmera daqui. Mas tem um monte de post-it, quadrinho e figura do Guru Rinpoche para ver se eu consigo me lembrar da prática de Guru Yoga o tempo todo. É o jeito que eu achei, né? E também estudar coisas que me fazem lembrar, né? Tentar ficar lembrando, que é o único jeito de aplicar o que a gente... Senão a gente nunca aplica. A gente fica trocando de livro, trocando de palestra, trocando de curso, trocando de estudo. Só que a gente continua igual. Não é exatamente igual, não estou dizendo que não é válido de jeito nenhum, né? A gente sempre vai se tocar de alguma coisa. Mas transformar mesmo é um trabalho, assim, de constância, né? Nem que a gente tenha que eleger algumas coisas para falar, não, isso aqui eu vou mudar, isso aqui eu vou mudar, né? Eu vou esquecer de um monte de outras coisas que a gente leu, estudou, isso aqui, mas isso aqui agora eu vou mudar de uma vez por todas, né? Mas para isso a gente precisa manter aquilo vivo na nossa cara, né? Chaveirinho, precisa de camiseta, né? Precisa de muitas, porque nós estamos nessa situação, é nessa situação que a gente está. A gente esquece das coisas. Impressionante, né? Quando a gente vê, a gente já aprontou. Fez uma coisa que a gente não queria. Agora, deixa eu compartilhar. Já compartilhei alguma vez com vocês, mas o método que o Eric Pemakunza ensina, que eu acho precioso, porque precisa lembrar do método, a gente tá salvo. Porque assim, ele fala assim, por exemplo, a gente tem, vamos supor que a gente escolha, ele ensina de um jeito específico, né? Mas a técnica é bárbara, eu acho. Eu acho de uma sacada genial, assim, simples, mas genial. Então, vamos supor que a gente esteja querendo transformar a nossa visão com respeito à impermanência, por exemplo. Não, vou pegar uma coisa mais fácil de explicar, vai, para não me atrapalhar aqui na explicação. Vamos supor que a gente queira que a gente... Peraí, Cris, a gente já fala. Vamos supor que a gente queira... Vou aproveitar e perguntar a Cris assim, você pode falar um pouco o quanto isso é importante para superarmos os karmas, principalmente os que já temos consciência? Bom, karma é hábito, né? O que impede a gente de superar um hábito é a gente não se ligar no hábito, esquecer de enxergar aquele hábito. E aí a proposta do Eric é a seguinte, vamos supor que o seu hábito, seu karma, seja brigar com as pessoas, seja impaciência, por exemplo, né? Vamos supor que você queira ser mais paciente com as pessoas, vamos supor, X, pode ser qualquer coisa, né? Vamos supor que seja isso. Eu quero ser mais paciente com as pessoas, né? Esse é o meu ponto número 1, né? Quero ser mais paciente. O método que o Eric ensina é assim, sempre que você enxergar o oposto disso, você estabelece a motivação, que possa haver mais momentos de paciência. Então, vamos supor, você vê alguém brigando com alguém. Nem você, alguém brigando com alguém. É o oposto, né? A impaciência ali acontecendo. Quando você percebe aquilo, você formula uma aspiração. Que possa haver mais momentos de paciência na minha mente e na mente de todos. É superável esse método, porque assim, não é personalizado, né? Não dá nem para a gente pegar o chicotinho, porque a gente não está personalizando. Quando a gente faz alguma grita com alguém, perde a paciência com alguém, igual, a gente nota e fala assim, que possa haver mais momentos de paciência. Não é assim, que eu possa ser mais paciente. É diferente. Que possa haver mais momentos de paciência. Aí alguém perguntou para ele, acho que no último encontro que a gente teve lá,
Mas só desejar que haja mais momentos de paciência pode transformar a minha mente? Com certeza pode, porque você está se lembrando, você está formulando essa aspiração, né? Daqui a pouco você vai começar a seguir aquela aspiração que é sua, porque ela está viva dentro de você, né? Essa é uma forma de mudar karma, Cris, porque karma é isso, a gente come... O que é karma? Não é uma coisa que aconteceu com a gente há 1000 anos atrás e que, putz, agora eu sou refém dessa desgraça. Não é, é hábito que a gente traz e que a gente continua alimentando. Isso que é karma. Porque a gente não presta atenção, porque a gente não percebe, porque está no ponto cego. Muitas vezes está no ponto cego. Mas não tem problema, a gente pega os que a gente já tem consciência, né? Então, vamos supor que o seu karma, que você já tem consciência, seja impaciência. Então, você pode fazer isso. Você pode se propor a prestar atenção nos opostos, que é fácil de perceber, porque acontecem, né? É diferente, os opostos acontecem. Então, cada vez que acontece, a gente está vendo, né? Então, que possa haver mais momentos de paciência. É como se a gente usasse a realidade atrapalhada e cheia de besteira aconteceu. A Carla me meteu um negócio na testa. O problema de colar na testa é que a gente não está olhando no espelho o tempo todo, né, Cap? Só você colar num lugar que a gente enxergue. Mas vocês entendem? Porque assim, é como se a realidade ficasse mostrando pra gente, ó, tá vendo? Aqui é impaciência, aqui é impaciência, aqui é impaciência, aqui é impaciência. Mas a gente precisaria elencar algumas coisas, né? Porque a gente não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Fica mais difícil. Então, eu não sei o que vocês acham dessa proposta, mas eu acho que elencar algumas coisas que são importantes, talvez as mais difíceis, ou talvez as mais... Ou não, talvez as mais difíceis, né? Mas alguma coisa que seja importante pra gente, que não seja tão difícil assim, pra gente começar, né? Pode ser uma boa coisa. Então, vamos nessa, amores? Vamos dedicar nossa prática. Então, a gente podia escolher alguma coisa, assim, cada um de nós, escolher algum ponto que a gente gostaria de transformar, ou que a gente gostaria de fortalecer em nós. Também pode ser isso, né? Alguma coisa que a gente queira fortalecer, com muita amorosidade, lembrando que é por compaixão por nós e pelos outros que a gente está querendo transformar na nossa mente, né? A gente poderia escolher um desses pontos para trabalhar, para ser o nosso trabalho interno e dedicar os méritos da nossa prática para que haja mais momentos livres do engano ou livres da negatividade que a gente quer transformar. Em todas as mentes, não só na nossa, mas em todas as mentes, todos os corações. Vocês topam fazer esse exercício durante essa próxima semana? Escolher um ponto e usar essa estratégia do Eric, de observar o oposto, de formular a aspiração que a gente deseja cultivar. Vamos experimentar isso? Na semana que vem a gente compartilha? Vamos? Lição de casa? Tipo lição de casa, assim? O que vocês acham? Então, beleza. Ótimo. Então tá, amores. Então, boa semana. Semana que vem a gente conversa, então, sobre a nossa lição de casa, tá bom? Obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Beijo, queridos. Bom Beijo, dia. beijo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Gê. Obrigada. Bom dia a todos. Beijo. Obrigada. Obrigada.